Alô, nação, boa tarde. Como eu prometi a vocês agora, esse próximo vídeo, eu vou falar aqui do Paulo Souza e do Jorge Jesus. Eu não vou nem incluir Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Vou falar sobre dois treinadores você é eternamente viúva dele. Eu vou sentir saudade de quem? Do cara que me deu uma Libertadores e um Brasileiro no mesmo ano, e se tivesse ficado, faria o mesmo feito engraçado na imprensa, né? Mas antes eu vou lembrar vocês para fazer o like, né? Dar o like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso é importante para que a gente continue levando essas coisas que eu ando falando aqui para vocês. Então, o Jorge Jesus, se tivesse continuado no Flamengo, a imprensa, os entendedores, porque esses caras, gente, eles fabricam coisas de acordo com os seus interesses. Tá? Eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza que tem dirigente do Atlético, do Palmeiras, pagando pessoas da imprensa para limar o Flamengo e falar bem dos clubes deles. Engraçado, quando a gente ganhava campeonato, quando nós ganhamos os campeonatos, diziam a gente era soberbo, torcedor do Flamengo é soberbo, o Flamengo, o palmeirense falar que o Palmeiras é o melhor, que não sei o quê, isso não é soberba, não. Isso não é soberba. Soberba é quando é Flamengo. Quando é o Flamengo é soberba. Né? Mas eles são levados a falar isso. Estranhamente, eles estão falando que o problema do Flamengo hoje são os jogadores. Por quê? O jogador vai para o banco, ele vai dar força ao treinador, o jogador vai para o banco, vai ficar insatisfeito, a diretoria vai lá e negocia. Né? E aí o Paulo Souza, toda a coletiva, ele vai lá e, time do Flamengo falta fome, eu não boto jogador falando de tal, por isso. Então vamos lá. Eu peguei aqui, fui pesquisar, porque futebol se pesquisa, coisa que muitos dessas mesas redondas, muitos desses pseudo-jornalistas, né, não fazem. Eu fui pesquisar o aproveitamento do Paulo Souza de 2015 até agora. São 6 anos, né? 22 está começando. Os 6 anos. E, ao mesmo tempo, eu peguei o Jorge Jesus. Tá? Aí vão falar assim, mas Jorge Jesus pegou times melhores, mas também pegou adversários melhores. Portanto, há um equilíbrio. Porque se o outro pegou times piores, também pegou adversários piores. Certo? Ele não pegou aqui o Bangu e foi jogar na Inglaterra. E nem pegou o Manchester City e veio jogar o Carioca. Então, ele jogou no nível dos adversários lá. Então vamos lá, gente. Em 2015, 2016, o Paulo Souza estava na Fiorentina. Ele fez 47 jogos, com 21 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Tá? Em 2016, 2017, também na Fiorentina, ele fez 48 jogos, 22 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Tá? Em 2017, 2018, Paulo Souza estava no Tianjin Quanjian, da China. 36 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Ou seja, jogando na China, ele conseguiu perder mais do que ganhou. Em 2018, 2019, olha, atenção, ele estava no Bordeaux da França. Sabemos que na França tem o PSG, hoje, forte, e o Bordeaux e Lyon. O resto você não conhece. Em 10 jogos ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 6. Nessa matéria eu li que o Paulo Souza, em 2019, 2020, também pelo Bordeaux, ele fez 32 jogos. Ele ganhou 11 jogos, empatou 10 e perdeu 14. Aí nessa matéria eu li que quando ele saiu do Bordeaux, ele falou que saiu, pediu demissão porque ele não se adequou à política do clube.
Isso já demonstra que ele é um cara que brinca com as palavras, para não chamá-lo de mentiroso, por respeito a ele. A pessoa dele, não o profissional. Como profissional, eu hoje afirmo categoricamente que ou o Flamengo manda o Paulo Souza embora, ou o Flamengo vai passar mais um ano de vexames. E aí, continuando, 2021, ele foi para a seleção da Polônia. Na seleção da Polônia, no grupo em que ele caiu, porque ele não pegou a Inglaterra, não pegou não, ele caiu num grupo fraco, só olharem lá o grupo lá, tá? Ele, em 15 jogos, ele teve 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nesses 6 anos, o Paulo Souza ele disputou por todos esses clubes 188 jogos, com 74 vitórias, 52 empates e 62 derrotas. Ou seja, ele só ganhou 12 jogos a mais do que perdeu em 188 jogos. Isso deu a ele um aproveitamento de 48% nesses 6 anos por esses clubes. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ficaria muito preocupado de ver esses números. Quem foi lá contratar ele olhou esses números? Por que trouxeram? Por desespero, porque o Jesus não queria? Ficasse mais um tempo sem treinador, tentasse o Cuca. Brasileiro, não tem ninguém, tentasse o Cuca. Esperasse um pouco mais pelo Jesus. Vocês têm que explicar isso aí, Marcos Braz. Você e Bruno Spindel, e não só vocês. Toda a diretoria do Flamengo. Porque esse aproveitamento aqui não conta esse ano. 48% em 6 anos. Aproveitamento Paulo Souza. E agora vamos a outra página. Jorge Jesus. Nesse mesmo período, ele em 2015-16, ele treinou o Sporting em Portugal. Em 51 jogos, 36 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Olha a diferença. Em 2016 2017, ele fez 45 jogos pelo mesmo Sporting de Portugal. 45 jogos. Ele ganhou 27, empatou 7 e perdeu 11. Em 2017 2018, pelo mesmo Sporting, ele fez 60 jogos, 36 vitórias, 13 empates e novamente 11 derrotas. 2018-2019, pelo Al Hilal, olha só, gente, 24 jogos, 19 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E aí vem, né, saudosamente para nós, 2019-2020, Flamengo. 39 jogos, 27 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. Lembrando que uma dessas 4 derrotas foi computada no jogo da prorrogação do Mundial. Porque o jogo em si mesmo, ele não perdeu, ele empatou, foi 0-0. O gol do Firmino saiu no segundo tempo da prorrogação. Nunca se esqueçam disso. Mas colocaram como derrota. Em 2020, pelo Flamengo ainda, no começo do ano, que as pessoas lembram, o Jorge Jesus já tomou um sufoco do Fluminense. Poxa, cara, ele já estava sacramentado que ele ia embora, todo mundo sabia. Só que as pessoas não podem divulgar antes de uma decisão de campeonato que o treinador está indo embora. Nesse aspecto eu concordo. O clube não pode, olha, o Jorge Jesus vai decidir, mas ele vai embora. Porque você mina a torcida para a decisão. Você mina o clube, mina o time. Em 2020, 18 jogos, até ele sair do Flamengo. Olha, gente, 16 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E para completar, 2021 no Benfica, 2021 Benfica, mesmo criticado, ele fez 53 jogos, 32 vitórias, 12 empates e 9 derrotas.
Isso fez com que, nesse mesmo período, o Jorge Jesus, obviamente, disputou mais jogos que o Paulo Souza, mas também, por ser um melhor treinador, ele vai ter mais jogos, vai ter mais times para treinar. Mas ele disputou 290 jogos, 193 vitórias, 52 empates e 45 derrotas. Eu não coloquei aqui o aproveitamento dele. Eu não me lembro. Porém, eu me lembro, não coloquei aqui no papel, mas eu me lembro. O aproveitamento dele foi de 74%. 74% ou 76%. Por isso aqui é só fazer uma conta matemática. Olha, gente, o Jorge Jesus, nesse período, ele teve um aproveitamento de quase 80% dos seus jogos. Quase 80%. Ele foi campeão brasileiro do Flamengo em 2019 com 81% de aproveitamento. Esses caras falam assim, vocês são viúvas de Jorge de Jesus. Vocês querem que eu seja viúva de quem? Do Renato? Não, o Renato é ídolo, passou pelo Flamengo, mas, poxa, eu quero que o Renato volte. Pô, eu quero que volte o cara que me deu os títulos, pô. Por exemplo, se eu pudesse, eu queria que o Carlinhos voltasse. Que descanse em paz. Carlinhos foi 2 vezes campeão brasileiro pelo Flamengo. Eu queria que ele voltasse. Mas não dá, porque ele não está mais entre nós. Mas Jorge Jesus está. E ele falou, ele cometeu erro, claro que cometeu. Ele deveria ter sinalizado para o Flamengo que iria sair do Benfica, sim, ele deveria ter feito isso. Estou aqui alisando ele não. Mas como profissional, vocês estão vendo aqui. Ele tem quase que o dobro de aproveitamento do Paulo Souza. Ele tem, se você for colocar em porcentagem, ele tem 75% do aproveitamento do Paulo Souza. Ou seja, o Paulo Souza ganhou menos da metade dos seus jogos, de aproveitamento, perdão, tem menos, e ele tem quase mais de 3/3 de jogos. Aí eu pergunto para vocês, um treinador com 48% de aproveitamento, como falar, ele fez um excelente trabalho. O Fernando Diniz também fez um excelente trabalho em um monte de lugar. E acotado para algum time aí. Por que a imprensa defende tanto Paulo Souza? Porque sabem que ele está fazendo besteira no Flamengo. E aí, como eu falei no vídeo anterior, quanto mais besteira ele fizer, mais ele desmantelar o Flamengo, melhor para a mídia que defende os times de São Paulo. Estão loucos para derrubar o Flamengo, assim como fizeram na época da Unimed com o Fluminense. Fizeram na época do Nations Bank com o Vasco. Botafogo foi mais adiante, mais para trás, 92 com o Emil Pinheiro, mas aí era uma outra situação. Mas estou falando de times fortes que eles derrubaram. E estão tentando fazer isso com o Flamengo. Só que a gente não deixa. Não é, nação? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos erguer a cabeça. Vamos levantar. E vamos parar de ir para a internet, para qualquer rede social, para falar mal de jogador do Flamengo, para falar... Gente, vamos fechar com os caras, pô. Hashtag fechado com Paulo Souza é os culetes, com perdão da má palavra. É hashtag fechado com jogadores do Flamengo. Quem ganha jogo é jogador, pô. Da mesma forma que o treinador fala que o jogador perde gol, que não faz o que ele pediu, ele também faz coisas que o jogador não pode fazer, que o jogador não tem condição de fazer. Será que é o correto o Flamengo ter que se adequar ao esquema do Paulo Souza? Ou o Paulo Souza ter que montar o time de acordo com o elenco que ele tem? Será que a gente não está colocando o Paulo Souza acima do Flamengo? Trabalho de consciência, galera. Saudações rubro-negro.